Oi, pessoal, eu sou a professora Cris Furk e hoje no canal Direito com Elas falaremos de arbitragem. E você, sabe o que é arbitragem? Arbitragem é um método alternativo para a solução das controvérsias, pessoal. Método pelo qual as partes decidem não se submeter ao poder judiciário para a solução de uma determinada controvérsia. E nesse caso, as partes se sujeitam a um tribunal arbitral. E nesse tribunal arbitral será solucionada a controvérsia ou o conflito existente entre as partes. E a arbitragem foi instituída no Brasil, pessoal, pela Lei 9.307 de 1996. E apesar de já ter aí 20 anos, a arbitragem ainda é um método relativamente novo para a solução das controvérsias. Sobretudo porque para muitos, pessoal, esse método é ainda um método bastante caro, porque as câmaras arbitrais não são muitas e as câmaras têm determinados procedimentos e exigem a contratação de profissionais técnicos habilitados e especializados no assunto que é objeto da controvérsia e do conflito entre as partes, né? E quem pode contratar a arbitragem? Olha só, a arbitragem pode ser contratada por qualquer pessoa capaz e pode ser relativa a direitos disponíveis. Inclusive, a administração pública direta e indireta tem também a possibilidade de solucionar os eventuais conflitos através da arbitragem. Claro que conflitos que sejam relativos a direitos disponíveis e desde que seja respeitado, pessoal, o princípio da publicidade. Aliás, uma das grandes características, né, peculiaridades do Instituto da Arbitragem diz respeito à confidencialidade, o que vai de modo contrário com o que determina o poder público, que deverá agir, sobretudo, em razão dessa publicidade. Por quê? Porque os casos sujeitos à arbitragem, pessoal, normalmente estão em sigilo e as partes que estão submetendo a controvérsia à arbitragem comprometem-se à confidencialidade, o que quer dizer que esses dados, essas informações e a própria sujeição do caso ao procedimento arbitral são mantidos em absoluto segredo. E, além de ser capaz e de ser relativa a direitos disponíveis, as partes poderão também escolher as regras que vão determinar a decisão, o julgamento da causa submetida à arbitragem. Isso porque a própria lei vai dizer que as partes podem escolher se essa arbitragem será decidida através das regras de direito, claro que regras essas não contrárias aos bons costumes e à ordem pública, ou se essa controvérsia será decidida de acordo com os princípios gerais de direito, os bons costumes ou até as regras internacionais de comércio. E isso as partes escolherão no momento em que decidirem solucionar a demanda por meio da arbitragem. E no processo de arbitragem, pessoal, normalmente é escolhido um árbitro ou mais de um árbitro, sempre em números ímpares, e esses árbitros que são especializados naquela divergência que é objeto do conflito, serão os árbitros ou julgadores da causa, serão aqueles que decidirão a demanda. E a arbitragem vai ser instituída como, pessoal? Ou através de uma cláusula compromissória, ou através de um
compromisso arbitral. O que isso quer dizer? A cláusula compromissória é estabelecida desde o momento em que as partes celebram o contrato. Portanto, eu celebro um contrato com alguém, normalmente contratos esses sujeitos a grandes valores, e as partes, desde o momento da celebração do contrato, se comprometem a solucionar as eventuais divergências, os eventuais conflitos, através da arbitragem. E desde o princípio poderão, inclusive, escolher qual será a câmara arbitral, qual será o procedimento e quem será o juiz arbitral. A outra modalidade, pessoal, no que diz respeito ao compromisso arbitral, ela é uma modalidade escolhida depois da celebração do contrato. O que quer dizer que as partes não necessariamente determinaram que a arbitragem será a forma pela qual os conflitos serão solucionados, mas no decorrer de uma convenção contratual, de uma relação contratual, surgindo uma divergência entre as partes, uma delas poderá submeter a outra esse compromisso arbitral, no sentido de notificar a outra parte sobre a possibilidade de solução da causa por meio da arbitragem. E o artigo 6º da Lei 9.307 vai dizer o seguinte, pessoal: não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, horário e local certos, firmar o compromisso arbitral. Portanto, as partes poderão decidir solucionar a causa através da arbitragem num momento antecedente ao surgimento dessa controvérsia ou no exato momento em que surgir esse conflito. Pessoal, acompanhem os nossos próximos vídeos, continuaremos tratando da arbitragem. Enviem sempre as dúvidas, deem um like e compartilhem os nossos vídeos também. Um beijo e até o próximo encontro!